Boa tarde. Eu queria agradecer aos professores Germano e Eduardo, pelo convite. E aí hoje a gente vai falar sobre as forças fundamentais, as 4 forças fundamentais, que hoje nós sabemos, que são as forças fundamentais da natureza. Então, veja só, a primeira pergunta sempre é o que é a força? Porque a gente se acostumou tanto com a segunda lei de Newton, que no final a gente acha que F é só igual a NA. Mas afinal, qual é a ideia por trás de força? E aí são as 4 forças que nós temos na natureza: a força da gravidade, a força eletromagnética, a força forte, a força fraca, que é a única força que a gente não tem nenhum exemplo de que ela segure coisas, ela só é responsável para as coisas se separarem. E sempre a pergunta: será que nós conhecemos tudo sobre as forças da natureza? A primeira pergunta que a gente se faz é o que é força, Porque no fundo, a ciência é consequência, uma formalização matemática do nosso dia a dia. Afinal, o que é força? Na verdade, o Newton ensinou para a gente que as forças são sempre responsáveis por mudar o movimento. Então, eu estou parado. Se eu quiser, sair do eixo do meu movimento, eu vou ter que realizar uma força. Ou muitas vezes, o que a gente esquece é que força nada mais é do que o puxão que você dá a alguém, essa é a força que você faz sobre a pessoa, ou você simplesmente dá um empurrão nessa pessoa. Então, esse empurrão que você dá nessa pessoa é a força que ela sente. Então, é esse empurrão que eu dou em alguém que faz ele começar o movimento. Ou a pessoa não está se movimentando, eu quero parar o movimento, eu dou um puxão nela. Então, na verdade, força nada mais é do que um puxão ou um empurrão. E aí, na verdade, a gente tem que as forças agem para modificar o nosso movimento, Bom, então vamos ver essencialmente 2 tipos de força. Nós temos as forças de contato, naquela que você toca. A mais comum que nós temos é o abraço. Você dá um abraço em alguém, esse puxão que você dá em alguém, tá certo? Você está tocando a pessoa. Esse puxão que ele sente no abraço é a força que você faz sobre ele. Da mesma maneira, sem querer, você pode empurrar alguém, esse empurrão que você dá na pessoa é a força e que você também tocou na pessoa na hora que você dá um empurrão nela. Outro tipo de força é a força elástica da tiradeira. Você pega ali uma pedra, puxa, mas você tem que o seu elástico está ligado à parte funda da tiradeira e vai empurrar então a pedra. Nós temos a força elástica que faz a nossa pedra mudar de movimento. Você tem a força, por exemplo, a força normal. A gente tem que qualquer objeto que tenha massa, que tenha massa, ele é puxado para a terra. Então tem a força peso. Ora, se eu marco o objeto, ele vai direto para a terra. Mas se eu colocar, por exemplo, se eu tiver esse pedaço de papel, aqui está o meu pedaço de papel direitinho. Se eu colocar agora esse objeto, ele deixa de ir em direção à terra. Mas nota que a superfície do papel, ela simplesmente curvou. Essa força que o papel faz para impedir que o meu objeto caia, porque veja, se eu largar o papel, ele simplesmente vai cair. Então, esse puxão que a terra dá é compensado pela superfície do meu papel empurrando o meu corpo para cima. Essa força é o que a gente chama de força normal. É aquilo que, na verdade, nós estamos acostumados no dia a dia quando você senta numa cadeira. Se a cadeira ela, for bolinha, você vai ver que tem a forma do nosso corpo. O outro que é muito comum é a força de atrito. Tá certo? É a força de atrito que, na verdade, permite que a gente consiga caminhar. E se alguém tentar caminhar em cima do gelo, vai ter a dificuldade, porque lá tem um atrito muito pequeno. Aqui, cada vez que eu empurro o meu pé para trás, chega uma hora que ele para. E ele para porque eu tenho uma força de atrito. E é esse empurrão que eu vou dando na terra, na superfície da terra, é que permite que eu vá caminhando. E a gente, em geral, quando tem a prova de física, não gosta da força de atrito. Mas sem ela, a gente não conseguiria andar. Então, agora isso são forças em que, por exemplo, a força de atrito ocorre, eu tenho 2 superfícies em contato.
é a força elétrica. É uma outra característica que muitas partículas têm. A lei de Intermassa, ela tem carga elétrica. Carga elétrica de valores iguais, elas vão se repelir. Cargas elétricas de sinais opostos, elas vão se atrair. Mas nota que elas vão se repelir, mas uma não está empurrando uma mãozinha a outra. Então eu tenho uma força, da mesma maneira que a gravidade não tem nenhuma mãozinha puxando o corpo, eu também tenho um puxão, que é um puxão sem contato. A gente tem também a força magnética. E essa força magnética, ela vai aparecer a partir de cargas elétricas que se movimentam. Então você tem um brinquedinho que, dependendo de como você coloca os magnetos aqui, o seu lápis fica simplesmente parado no ar. E aí eu vou ter que o peso é compensado por essa força magnética, mas é uma força, de novo, uma força sem contato. Então nem todo empurrão ou puxão que a gente sente tem algo nos tocando, não tem uma mãozinha nos tocando. Nós temos forças de contato, quando toca serialmente, e temos as chamadas forças sem contato. Agora, será que quando a gente tem essas forças, a força, por exemplo, de uma maçã que cai, você tem uma maçã que é puxada para o chão, então ela vai cair. Eu tenho a força elástica da tiradeira, a força que curva o fundo da cadeira, a força de atrito, a força de repulsão. Será que todas essas forças são fundamentais? Ou será que essas forças com que nós convivemos no nosso dia a dia, se elas não são forças fundamentais, como é que nós as explicamos? Porque elas estão no nosso dia a dia. São os eternos puxões e empurrões que nós sentimos no nosso dia a dia. Então vamos começar pela força da gravidade. Na verdade, a força da gravidade, ela existe desde o momento que você é gerado. Não importa, se você vai dormir, você está sob a ação da força da gravidade. Se você anda, você está sob a ação da força da gravidade. Se você senta, você está sob a ação da gravidade. Só que nós convivemos com ela tanto no nosso dia a dia, que nós nos acostumamos tanto, que nós esquecemos que ela está lá. Mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a criança ainda não aprendeu a compensar a força da gravidade. Então, se você pega, por exemplo, um filmezinho, olha aqui a criança quando começa, tá certo? Ela vai começar a tentar compensar a força da gravidade, mas ela cai. Cai por quê? Porque, na verdade, ela cai porque ela ainda não sabe compensar a força da gravidade. Só que nós sabemos, eu sei como é que eu tenho que dar o passo para que eu não saia caindo por aí. Tá certo? Então, a força da gravidade é aquela força com que nós convivemos no nosso dia a dia. E de tanto conviver, a gente acaba esquecendo que ela anda por aí. E o Newton nos ensinou que se você tiver quaisquer dois objetos que têm massa, eles se atraem. Tá certo? Então, bom, isso aqui é rapidamente, só para lembrar algumas potências de 10. Eu vou precisar de algumas delas. Então, por exemplo, daqui a pouco vai aparecer um 10 a menos 11, que é 1 sobre 100 bilhões. Tá certo? Eu vou pegar 1 sobre 100 bilhões, que é um número extremamente pequeno. A força da gravidade, ela depende de uma característica da massa que os objetos têm. Então, quanto maior a massa, maior a força. Mas ela também, ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Então, como eu estou dividindo pela distância ao quadrado, quanto maior a distância, menor o valor da força. Então, eu dependo da massa, que é uma das características dos nossos objetos, eu dependo da distância entre o centro delas, e depende de mais uma coisa, que é uma constante. Essa é chamada constante universal. Não importa muitas unidades, mas nota, é 10 a menos 11. Ou seja, esse número aqui é 1 sobre 100 bilhões. Então, qualquer que seja a massa, qualquer que seja a distância, ela vai estar sendo multiplicada por 1 sobre 100 bilhões. E 1 sobre 100 bilhões é um número extremamente pequeno. Então, eu vou ter que ter que essa parte aqui tem que ser grande para compensar a força da gravidade. Eu vou precisar ter massas muito grandes para que eu possa, então, ter valores de forças que sejam relevantes. Mas a força da gravidade ela é sempre atrativa, os corpos estão se atraindo e depende das massas
o inverso do quadrado. Agora, se Newton nos diz, né, que eu tenho quaisquer dois objetos, eles têm uma força de atração entre eles, por que será que quando eu pego, por exemplo, né, aqui a minha bolsa com as moedas, eu largo, ele vai para a terra? Eu tenho massa, ele tem massa, então tem uma força entre nós, tem uma força de atração. Por que sempre que eu largo, em vez da minha bolsa vir para mim, ele vai direto para a terra? Na verdade, todos nós temos massas, vocês têm massa, então cada um de vocês também tem uma força de atração puxando aqui a minha bolsinha. Só que na verdade, quando eu largo, ela desce. Ora, como é que isso acontece? Nós vamos pensar no seguinte, vamos imaginar, né, essa daqui sou eu, aqui está a nossa maçã. Na época que eu ainda tinha só 80 quilos, né, foi quando eu fiz as palestras. Então, vamos supor que eu tenho 80 quilos, para simplificar. A maçã tem 10 gramas, e a distância minha maçã é meio metro. Nós temos a expressão para calcular essa força. Bom, se eu calculo essa força, nota que é um número bem pequenininho, é 10 a menos 10, as unidades apropriadas, que são Newton. Agora vamos ver o seguinte, não tem só a minha massa e a massa da maçã. Existe um terceiro um terceiro objeto, que é a Terra. A Terra tem massa. Então, vamos ver qual é a atração que a Terra puxa a nossa maçã. Então, a Terra só nota o seguinte, ela tem uma massa muito, muito maior que a minha. É 10 a 23 vezes maior a massa da Terra. Então, esse terceiro elemento que aparece, que também tem uma massa, e tem uma massa extremamente grande. Aqui está a massa da maçã. Aqui está o raio da Terra, tudo bem, ele é muito maior. Ele é 6.300 quilômetros. No entanto, é 6.000. Mas olha que a massa da Terra é 10 a 23 vezes maior que a minha. Então, quando a gente faz o cálculo da força-peso, que é a força com que a Terra puxa a maçã, a gente vê que ainda é um número pequeno, 10 a menos 2, mas é muito maior do que esse. Então, vamos comparar. Então, eu tenho o seguinte, F é a força que eu puxo a maçã. O peso é a força com que a Terra puxa a mesma maçã. Se eu calcular quanto vale a minha força comparada à força que a Terra faz, veja, é 1 bilhão de vezes menor. Então, essa força que eu realmente faço sobre o meu objeto, tá? Existe uma força, mas ela é 1 bilhão de vezes mais fraca. Então, é por isso que quando eu tenho o meu objeto caindo, ele vai em direção à Terra. Porque a força que eu também faço nele, é extremamente insignificante. Com isso, quando a gente estuda, por exemplo, objetos que estão sobre a Terra, em geral a gente quer saber a força-peso. Ninguém se pergunta qual é a força que você faz sobre o objeto, porque ele é muito, muito pequeno. Ok? Então é isso que normalmente a gente faz na sala de aula, que a gente simplesmente esquece de calcular, não leva em conta a força de atração que os outros corpos fazem sobre o objeto que nós estamos observando o movimento. Agora, por que essa força é responsável? A força da gravidade é responsável por estarmos sobre a Terra. Se eu pular, essa força me puxa para ficar sobre o chão. Qualquer objeto que eu largue, ele vai ser puxado em direção à Terra. Então, o que nos mantém exatamente sobre a Terra é essa força da gravidade. Agora, veja só, tem o nosso peso de 80, 100, ninguém vai passar dos 300 quilos, mas eu tenho uma segunda massa, é a massa da Terra. E essa massa é muito grande. É isso que faz com que eu tenha uma força-peso, um puxão, porque força nada mais é do que um puxão, ou empurrão, nesse caso é um puxão, que a Terra nos mantém aqui em cima. O que mantém a Lua ligada à Terra, de novo, é a força da gravidade. Então, notem que, na verdade, nós temos massas grandes aqui. O que mantém a estrutura do Sistema Solar, de novo, é a força da gravidade. O que mantém as estruturas das galáxias
gravidade, que é multiplicar tudo por 1 sobre 1 bilhão, que é um número extremamente pequeno. Então, ela é algo muito relevante quando eu tenho grandes massas, ok? Bom, será que ela é sempre a mais importante? Tá certo? Então, é essa a nossa força da gravidade. Ela depende de uma característica que os objetos têm de massa. Além disso, eu dependo da distância entre elas, mas eu tenho uma constante muito pequena. Vamos passar agora para a segunda força, a força eletromagnética. Então, nós vimos que a força da gravidade é a força mais importante para grandes estruturas, grandes massas, como a galáxia, como a Terra, como o sistema solar, tudo que envolve grandes massas. Agora nós vamos exatamente para o oposto, nós vamos para o mundo do muito pequeno. E no mundo do muito pequeno, né, os químicos nos ensinaram que todos os materiais são compostos de moléculas. As moléculas são compostas de átomos, e os átomos são compostos de elétrons, prótons e nêutrons. São as 3 partículas que nós temos dentro do átomo. Ora, o elétron tem uma massa extremamente pequena, como a gente vai ver, mas ele tem, além da massa, ele tem uma característica, ele tem carga elétrica. A carga elétrica é negativa. Nós temos o próton, que também tem massa, e tem carga elétrica. A carga elétrica é positiva. Então, além de massa, eles têm uma outra característica, que é as suas cargas elétricas. Mas o nêutron é uma partícula, que a gente vai ver que fica dentro do núcleo, mas que ele não tem carga elétrica, daí o nome nêutron. Ele é eletricamente neutro. E aí, para a gente ver a evolução do conceito da força eletromagnética, a gente vai pensar num personagem. Esse personagem é uma coisa com que nós convivemos no dia a dia. É a água, tá certo? Então nós vamos começar a falar sobre essa força usando como exemplo a água. A água, na verdade, é uma molécula d'água em que eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Meu átomo de oxigênio, ele vai ter 8 elétrons orbitando em torno do núcleo, todos de carga negativa, porque o elétron tem carga negativa, e aqui dentro do núcleo nós vamos ter 8 prótons, todos juntinhos dentro desse núcleo. Além dos 8 prótons, eu tenho 8 nêutrons, são 8 partículas sem carga elétrica. Além disso, eu tenho o átomo de hidrogênio, onde eu tenho um único próton, uma carga positiva no núcleo, e eu tenho um elétron orbitando, né, em torno desse meu núcleo aqui. Então, eu vou ter essa descrição para a minha molécula d'água. Todos os átomos, eles na verdade, eles são constituídos, tá certo, de massas muito pequenas. Olha como as massas são absolutamente pequenas. O caso do elétron, que foi descoberto em 1897 pelo Thomson, é 10 a menos 28. É um número pequeno. Mas quando você fala num número pequeno, a gente nunca tem muita noção se é realmente pequeno ou não. Você tem ideia? Se eu pegar um fio de cabelo, tá? Ele é da ordem de 3 miligramas. Então, ele é 10 a menos 3 na grama. Olha aqui a massa, 10 a menos 28. É muito, muito pequeno. Bom, a carga do elétron é menos 1,6 aproximadamente. Tem muita coisa depois da vírgula. E ele tem uma característica que eu vou precisar daqui a pouco, eu não vou discutir, chamada spin. Ele tem uma coisa chamada spin meio, que é uma característica quântica que ele tem. No caso do próton, ele foi descoberto em 18, tá certo? Mais de 20 anos depois. A massa dele é 10, também é muito pequena. Mas nota, ele é 1870 vezes maior que a massa do elétron. Só para vocês terem uma ideia da importância desse número, imagine se eu tivesse um número de elétrons, se eu tivesse 1 kg de elétrons desse lado, o mesmo número de prótons me daria quase 2 toneladas do outro lado. Então, praticamente, toda a massa do átomo, ela está dentro do núcleo. Porque ele é 1870 vezes mais pesado do que o elétron. Então, 1 kg de elétron corresponderia a quase 2 toneladas de prótons, tá certo? De novo, ele possui essa característica de spin meio. A carga elétrica é idêntica do elétron, só que é mais, ela é positiva, tá ok? Bom, alguns dos átomos, como o átomo de oxigênio, que foi descoberto em 32, nota, esses dois, tanto o próton quanto o nêutron, praticamente têm a
importante, porque a gravidade é muito importante quando eu tenho grandes massas. Então, qual é o tamanho típico dessa coisa que eu estou chamando do átomo de hidrogênio? Bom, na verdade, a gente poderia pensar o seguinte: se você pegar o seu cabelo, tá, e for medir a espessura do seu cabelo, ele não dá 1 milímetro, dá mais ou menos, chutando, em torno de 3 décimos de milímetro, 0,3. Só que para ficar fazendo conta com 0,3 é muito chato. Então eu imaginei que a espessura do meu cabelo é de meio 0,1 milímetro, 1 décimo de milímetro, 10 a menos 4. O átomo, o raio dele é 10 a menos 10. Então, se eu quiser ver a relação entre o tamanho do átomo e a espessura do meu cabelo, eu teria que, para ter uma espessura de cabelo igual ao raio do átomo, eu teria que pegar o meu cabelo e cortar 1 milhão de vezes. Então veja que esse cabelo, 1 milhão de vezes mais fino, eu não sou capaz de ver. Então esse átomo sobre o qual eu estou falando para vocês é algo que a gente não consegue ver no nosso dia a dia. Então é difícil muitas vezes entender o que ocorre dentro do átomo, porque ele não é algo com que a gente interaja na nossa experiência diária. Mas a distância de um raio atômico, por exemplo, do átomo de hidrogênio, ele é como se eu pegasse o meu fio de cabelo, pegasse a espessura e cortasse 1 milhão de vezes. Certamente a gente não consegue enxergar. Bom, então vamos começar a ver, né, essa parte quando começa a entender. Porque inicialmente nós tínhamos a força elétrica e a força magnética completamente separadas. Tá? As pessoas imaginavam que força elétrica, força magnética tinha outra origem, era completamente diferente. Então, na verdade, essas partículas que têm a tal da carga elétrica, como o elétron e o próton, elas têm a seguinte característica. Em 1785, Charles Coulomb, ele determinou essa força entre elas. E aí eu tenho que cargas de mesmo sinal, eles têm um empurrão, eles se empurram entre si. Eles estão simplesmente fazendo repulsão. Agora, se eu tiver cargas de sinais opostos, essa é negativa, essa é positiva, a força se atrai. Então a força elétrica é diferente da magnética, porque ela pode atrair, se as cargas forem diferentes, ou elas podem se repelir, elas se empurrarem se as cargas forem de mesmo sinal. E aí nota o seguinte, elas são diferentes, porque agora depende do valor dessa outra característica da partícula, que é a carga elétrica. Mas ela depende do R ao quadrado. Então, R é a distância entre as partículas. Na medida que eu aumento a distância, essa força vai ficando cada vez mais fraquinha. Mas nota, ela também depende de uma constante. A constante, na verdade, agora é diferente, é 10 a mais 9. Então, esse número aqui é multiplicado por 1.000 milhão vezes 1 milhão. 10 a 9 é igual a 1 milhão. Então, o número que eu encontrar devido às cargas, eu multiplico por praticamente 10 milhões. Ok? Então, é diferente da força gravitacional, em que a constante era tão pequena. Bom, então eu posso comparar as duas. Nota, a força da gravidade, ela só puxa, ela só atrai. E a constante é 10 a menos 11. No caso da força elétrica, ela depende não de massa, ela depende do valor da carga elétrica. Ok? Mas a minha constante é muito grande. Mas ambas dependem de 1 sobre R2. Olha, o próton e o elétron, eles têm massa. Então vamos fazer o seguinte, por que o professor de física, quando entra na parte da eletricidade, não fala mais em força-peso? Parece que nunca existiu. Não é verdade? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos calcular a força gravitacional entre o próton e o elétron, porque eles têm massa, nós sabemos a distância entre eles. Então, se nós calculamos, nota que a força gravitacional, porque eles têm massa, é 10 a menos 44. Mas devido ao fato de eles terem carga elétrica, é 10 a menos 8, que é um número pequeno. Mas se eu comparo, eu tenho que a força elétrica, ok, ele é 10 a 36 vezes maior do que a força gravitacional. Então, como eu estou trabalhando com massas muito pequenas, a força devido a eles terem massa é absolutamente irrelevante.
É por isso que, quando nós estamos dentro do átomo, nós esquecemos da força de gravidade entre as partículas. Simplesmente, o professor esquece da gravidade, porque ela é muito, muito, muito menor que a força elétrica. Ok? Bom, então, durante muito tempo, né, até mais ou menos no século, nós tivemos, né, que a força elétrica e a força magnética eram diferentes. O magnetismo, ele também vinha começando a ser entendido, tá ok? Existia uma pedra magnetita que era conhecida pelos gregos, antes da era de Cristo, vinha da região da Magnésia. E alguns fatos importantes que nós temos é o seguinte: em 2700 a.C., os chineses usavam uma bússola bastante rústica. E a bússola é muito importante, porque, nota, daqui até aqui são 3.700 anos, tá certo? Por que é tão importante a utilização da bússola? Porque, inicialmente, você navegava usando as estrelas. Se você tivesse um dia em que você tivesse nuvens à noite, você não teria orientação das estrelas. Se você tivesse chuva, você não teria orientação das estrelas. Então, você vai ter uma revolução, e daí vários, né? Inclusive o Brasil ser descoberto, é a parte das grandes navegações. E ela começa de 1000 depois de Cristo a 1200, quando começa a ter bússolas para navegação. Isso é um negócio interessante, porque às vezes você tem uma coisa que funciona, mas você não sabe por que funciona. O importante é que ela funciona. Ok. Aquela primeira acústica, ela já funcionava direitinho ou era alguma coisa muito Cara, eu realmente não sei. Eu nunca cheguei a olhar uma bússola chinesa, mas ela certamente te dava uma orientação. E eu não sei qual é a forma dela. Tá? Acho que os europeus inventaram o conceito de rosa dos ventos, de norte, sul. Norte, sul, é. Quer dizer, aquilo apontava uma direção, mas não havia uma referência. Né? É para você ter a ideia do norte-sul, porque no fundo a sua bússola ela está sempre apontando, né, uma dada direção. E aí você está em relação a essa direção quanto você quer andar. Tá certo? Eu realmente nunca olhei, isso é uma coisa que eu tinha curiosidade, eu olhava a bússola da época dos chineses. Agora você nota que são 2700 a.C. E nessa época você tinha uma completa separação entre o Oriente e o Ocidente. Então você tem uma evolução de cultura separada das duas. Tá certo? Até que as coisas começam a se misturar. E aí, veja só, mais ou menos eles já começam a usar a bússola para a navegação. Só em 1600 Gilbert vai descobrir por que funciona daquela maneira. Ele vai dizer então que a Terra é um grande ímã para poder ter orientação. Isso é um negócio interessante, porque as pessoas acham, às vezes, né, se eu não sei por que eu não quero usar. Não, você usa. Se passou quase 400 anos ou 600 anos que as pessoas sabiam que funcionava, mas não sabiam por que funcionava. E até aqui nós temos que o magnetismo é completamente separado da eletricidade. Bom, antes de 1830, as forças eletromagnéticas eram consideradas forças completamente separadas. Com a lei de indução de Faraday, ele mostra o seguinte: você pega uma espiralzinha, na verdade é um fiozinho fechado, e aí você passa um imãzinho variando o fluxo de campo magnético ali dentro da tua espiral. É isso que você faz. E aí você vai ver que a variação desse fluxo vai gerar campos elétricos. O que parecia absolutamente separado, né? A sua pedra magnetita não tem nada a ver, tá certo? Com a corrente elétrica. Pois bem, pela primeira vez você começa a ver que o campo magnético tem alguma coisa a ver com o campo elétrico. Bom, em 1835, na verdade, Ampère, ele mostra que você... Isso aí não foi exatamente Ampère, foi um professor, ensino médio, ele viu o seguinte: ele notava que ele tinha uma bússola e ele tem um fio. Quando passava a corrente através desse fio, a bússola dele mudava de posição. Então ele via que havia uma relação entre a corrente elétrica e os campos magnéticos. Na verdade, quem vai formalizar isso, explicar matematicamente, é Ampère. Ok? Então a gente começa a ter, no século XIX, você começa a verificar que eletricidade
eletricidade e magnetismo não eram coisas absolutamente distintas entre si. Só em 1855 e 56, Maxwell, na verdade, ele vai corrigir uma das equações. Ele vai corrigir a chamada lei de Ampère, certo? E essa correção é tão importante, veja, existem 4 equações, ele não escreveu nenhuma equação completa, ele corrigiu uma equação, mas as equações até hoje são conhecidas como as 4 equações de Maxwell, tá certo? E aí que consegue mostrar que a parte elétrica e magnética, essas forças são diferentes faces de uma mesma força. E o nome dessa força é a primeira unificação que nós temos, que é o eletromagnetismo. Eu não tenho mais o elétrico e separadamente magnético. E são diferentes faces de uma mesma força, que é a força eletromagnética. Isso é explicado pelas equações. Então, em 1862, ele faz mais uma unificação, que é mostrar o seguinte, que essas equações permitiam existir que ondas eletromagnéticas se propagavam. E essas ondas tinham a velocidade da luz. Então, essa luz que nós observamos, essa luz que você tem ali sendo refletida, ela é uma onda eletromagnética. Então, essa parte de ótica, né, você tem a luz, né, a luz que era completamente separada da parte elétrica e da parte magnética, ela também faz parte do eletromagnetismo. Bom, em 1866, Hertz ele detectou as ondas de rádio, ok? Então, como é que essas equações que nós chamamos de equações de Maxwell modificam o nosso dia a dia? Veja, um teórico vai lá, bota um termo matemático, e como é que ele muda o nosso dia a dia? Bom, graças a ele nós temos televisão, rádio, telefone, celular, todas essas ondas que se propagam, essas ondas eletromagnéticas que se propagam. Então ela é responsável por quê? Pelas propriedades físicas e químicas dos elementos. Tá certo? Você tem que formas que nós temos de fractais da natureza são devido às ondas, essas forças eletromagnéticas. Agora, essas forças eletromagnéticas que estão dentro do átomo, como é que elas influenciam o nosso dia a dia? Bom, a força de atrito nada mais é do que forças eletromagnéticas entre diferentes elétrons do seu pé e da superfície sobre a qual você está pisando. Tá certo? A própria força elástica é de origem eletromagnética. Os raios que cortam, né, a nossa atmosfera tem uma diferença de cargas elétricas, há uma descompensada, um excesso, e aí ela vem em direção à Terra que nós temos. E mais, imagine você acordar um dia e faltou luz na sua casa. Tá certo? Você não vai poder se barbear, você não vai usar o elevador, tá certo? Se a sua roupa estiver suja, você não vai poder lavar. Então, tudo isso é como influencia a força eletromagnética no nosso dia a dia. Se tiver calor, não vai funcionar o seu ventilador. Então, a nossa força eletromagnética, tá certo? Ela que faz, né, ter a corrente elétrica que passa pelos nossos fios, né, os fios metálicos, e fazem os objetos funcionarem. Então, vocês veem que algo do mundo tão pequeno, ele realmente tem uma grande influência no nosso dia a dia. Bom, vamos para a terceira força, que é a chamada força forte. Então, lembrando que no raio atômico, ele é da ordem de 10 a menos 10 metros, e corresponderia a um cabelo que tivesse uma espessura 1 milhão de vezes mais fina do que o cabelo que nós temos. E dentro do núcleo? Veja só, o nosso núcleo atômico é 10 mil vezes, né, menor do que o nosso raio atômico. Para vocês terem uma noção de comparação, muitas vezes eu faço a seguinte analogia para a gente entender o quanto o átomo ele é vazio. Se você imaginar que você tivesse um Maracanã, tirasse tudo do Maracanã, pensasse só na forma dele, você teria o átomo de hidrogênio. Aí você tem um pardalzinho, ele vai me representar o elétron, que pode rodar pelo meu Maracanã inteiro. E o meu núcleo, ele é 10 mil vezes menor do que o tamanho do meu Maracanã. É como se eu tivesse uma única bola que no centro do Maracanã pesasse 20 quilos. Então a gente vê que, se eu pensar nessas
essas escalas, tá certo? Eu tenho que o meu átomo, né, ele é uma coisa extremamente vazia e o meu núcleo com uma posição extremamente pequena. Ele é 10.000 vezes menor do que o tamanho do meu átomo. E o núcleo, que são prótons e nêutrons, se existirem, eles são 10 vezes menor que o meu núcleo atômico. Então, esses são os tamanhos que nós estamos falando. Bom, então, voltando à nossa água, eu tenho que o núcleo do átomo de hidrogênio, eu tenho um único próton, carga mais zero. O núcleo do meu átomo de oxigênio são 8 prótons, todos de carga mais zero. E aí eu tenho 8 nêutrons que não têm carga elétrica. Agora, eu comecei falando sobre a força eletromagnética, dizendo o seguinte: partículas que têm mesma carga elétrica, elas se empurram. Ora, esse meu núcleo, eu tenho um monte de... São 8 prótons, todos localizados numa região muito pequena. Ora, então tem alguma coisa estranha. Porque se todos têm a mesma carga, eles deveriam estar querendo um empurrando o outro. Eles gostariam de estar, em vez de estarem unidos, estarem se empurrando um para o outro. Além disso, o meu nêutron não tem carga elétrica. Se ele não tem carga elétrica, eu não tenho nenhuma força para ajudá-lo a nada. Além disso, a massa dele é tão pequena, então não é por força gravitacional que vai mantê-lo lá. O que mantém, então, o nosso núcleo unido? Então, vejamos que são as famosas, nós temos a força forte. A força forte, ela vem do seguinte: na verdade, o nosso próton e o nosso nêutron não são partículas elementares. É como se eu tivesse uma bola de futebol sendo feita de outras 3 bolas, que são 3 bolas de tênis, que são os famosos corks. Eles é como se fossem bolas de tênis ligados através de elásticos. Né? Por que elástico? Porque quanto mais eu estendo o meu elástico, maior a força. Se eu largar o elástico ficar todo bambo, eu não vou ter força nenhuma. Assim é o comportamento desses corks, tanto dentro do próton quanto dentro do nêutron. Olha, eu vou ter 3 dentro do nêutron, do próton, e eu vou ter 3 dentro do nêutron. E o que une esses corks é a força forte. Tá certo? Então nós vamos ver que existe mais uma característica que os quarks têm, são todas as partículas que têm, que é a famosa carga de corpo. Por que eu chamo de força forte? Porque na verdade ela é 137 vezes mais forte do que a força eletromagnética. Porque lembra que dentro do núcleo eu tenho 8 prótons. Então um próton tem carga positiva, o outro tem carga positiva, eles estão se empurrando. Só que essa força de se empurrar é muito, muito mais fraca do que a força com que os corks se puxam entre si. E isso aqui é uma das características deles, todos têm carga elétrica fracionária. E são em 6 sabores. Tá? Aqui estão os sabores deles. E eles possuem essa força forte. Existe porque tem mais uma característica. Eles têm uma coisa chamada carga de cor. Eles existem 3 tipos, nós chamamos de cor, que é o vermelho, o verde e o azul. Só eles possuem carga de cor, portanto, só eles sentem a força forte. Ok? Eles também têm carga elétrica, que eu mostrei, eles sentem forças eletromagnéticas. Mas o que é interessante é que essa força forte, ela só existe dentro do raio do núcleo. Tá certo? Para distâncias maiores de 10 a menos 14, essa força ela vai desaparecendo muito rapidamente. Ela vai a zero muito rapidamente. Então ela só existe dentro do núcleo. Por isso ela é chamada de uma força de curto alcance. Alguns estados ligados, se eu tenho 2 a 2, eu tenho os mesons, que são as partículas que os núcleos se trocam. Ou eu tenho eles 3 a 3, são chamados baryons, que entre eles, e vários outros, muitos outros, tem prótons e nêutrons. Bom, ela é responsável por que tipo de coisa, né? Bom, a tabela periódica nós temos uma estrutura de camada dos núcleos. A força forte que dá estabilidade nessas forças de camadas.
O nêutron dentro do núcleo, ele existe para sempre. E é a força forte que é responsável. O que quer dizer isso? Eu pego um copo d'água, veda aqui, para ele não evaporar nem nada, tá certo? E aí, dali a 30 anos você volta, tem a mesma água. Mas para ter a mesma água, eu tenho que ter as mesmas moléculas de água. E as moléculas de água, eu vou precisar ter os oxigênios. Eu tenho que ter os núcleos de oxigênio, portanto, eu tenho os nêutrons lá, e ele vai viver o tempo que você quiser. Vai ficar ali indefinidamente. Então, eu tenho a estabilidade da água. Tá ok? Agora, a instabilidade, eu tenho, às vezes, alguns núcleos em que, por eu ter um número maior ou menor de nêutrons, eu tenho os famosos isótopos. E esses isótopos, essa instabilidade é que nos permite formar bombas nucleares. Então, eles também, a força forte, é responsável por essa instabilidade. E aí a última força. Né? Até agora nós falamos de forças que seguram, algumas até de repulsão, mas agora vamos falar da força fraca, aquela que separa. O núcleo do átomo de hidrogênio, tá certo? Ele é formado de prótons e nêutrons, tá? Então, a água que você coloca no copo pode ficar lá para sempre, é só você vedar bonitinho. Então, os núcleos de oxigênio não mudam com o tempo. Os prótons e os nêutrons deles são estáveis. O que é estável? Ele vive para sempre, ele não tem que desaparecer. Só que se você tivesse, por exemplo, um laboratório, você faz uma experiência em que, como resultado da sua experiência, você tem nêutrons livres que eles aparecem, né? Você vai descobrir que após 14,8 minutos, metade deles desaparece. Se a gente pensasse como teórico, é fácil ser teórico, eu poderia imaginar o seguinte: que eu tivesse uma caixa, eu tirei todo o ar, não tem absolutamente, eu fiz vácuo, um ótimo vácuo ali, e botei, por exemplo, 20 nêutrons ali. Não tem mais nada além dos nêutrons. Se eu esperar 14,8 minutos, eu não vou conseguir mais achar 20 nêutrons. Em vez dos 20 nêutrons, eu vou encontrar 10, e aí eu passo a encontrar prótons, elétrons e mais uma partícula chamada neutrino. Na verdade, é o antineutrino do elétron. Ok? Então aparece uma terceira. Então, esse meu nêutron, ele desaparece, dando lugar a 3 outras partículas. Ok? Essa nova partícula chamada neutrino, por que nêutron? Nêutron porque não tem carga elétrica. Então, se ela não tem carga elétrica, ela não vai sentir a força eletromagnética. Além disso, a massa dela é muito, muito pequena. E ela tem aquela característica, eu falei para vocês, do spin-meio. Então, o fato dela não ter carga elétrica e ela ser muito levinha, comparado ao próprio elétron, que já é elétrico, aí ela ser um íon, ela é um neutrino. Mas ela tem spin-meio. E quem é responsável? Qual é a força responsável pelo decaimento do nêutron? É a tal da força fraca. Então, nós sabemos que ela é responsável por alguma coisa que decai. Bom, a força fraca, ela existe dentro do nucleônio. O que é o nucleônio? Ou o próton, ou o nêutron. Isso é o nucleônio. Não estou falando de tamanhos muito, 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 muito menores até do que o fio do nosso cabelo. Lembra que o átomo é equivalente a eu pegar um fio de cabelo 1 milhão de vezes mais fino. Agora, o meu núcleon, ele ainda é mais fino 100 mil vezes. Então, ela é uma força de curta ação. Por que fraca? Ela é 1 milhão de vezes mais fraca que a força forte. E ela é 10 mil vezes mais fraca que a força eletromagnética. Mas se ela é tão fraca, como é que eu sei que ela existe? Tá certo? Na verdade, todos os partículas que têm spin-meio, que são chamados de ferros, que são os elétrons, quarks, neutrinos, tá certo? Todos eles sentem essa força. Então, se ela é tão fraquinha, como é que eu acabo descobrindo que ela existe? Exatamente porque esses tais neutrinos que a gente acaba de falar, eles só interagem através da força fraca. Cada vez que eu tiver um neutrino, eu sei que tem uma força fraca. Tá certo? Mesmo que outras forças possam existir, eu tenho que ter a minha força fraca. E é muito difícil detectar esses neutrinos. Agora, por que a tal da força fraca, apesar de ser tão irrisória, né? O tamanho dela é tão importante
fundido com o próton, dando um núcleo de hélio. Isso aqui é uma antipartícula, que é o pósson. E olha aqui quem aparece: o nosso neutrino. Se tem neutrino, é porque quem é responsável pelo início desse processo é a força fraca. Se eu não tivesse a força fraca, eu não teria como começar esse processo. Eu não teria como começar as reações de fusão do Sol. E, portanto, eu não teria, né, como ganhar esse calorzinho do Sol. Só que essa reação, o tempo médio dela, são de 7 bilhões de anos para ocorrer cada um desses eventos. Bom, é claro que nós temos um número extremamente grande de prótons na superfície do Sol. Agora, veja, ela é muito pouco provável de acontecer. É raro. Se ela fosse mais rápida, provavelmente nós teríamos um Sol que não estaria mais brilhando. Mas nós vamos ter o Sol brilhando por milhões e milhões de anos, porque graças a Deus quem governa essa reação é a força fraca, e ela é bem lerdinha. Se ela não fosse tão lerdinha, nós estaríamos hoje com bastante frio. Talvez não existisse. Então a força fraca, na verdade, é a força dos biólogos. Porque veja só o seguinte: como é que existe para nós? Nós precisamos da fotossíntese. Então eu vou ter vegetais clorofilados, né? Eu preciso de energia solar que age sobre esses vegetais, dando dióxido de carbono mais água. E essa é essa reação faz com que seja gerado nosso oxigênio na atmosfera. Então, é a força fraca que começa a reação de fusão do Sol, que chegando na Terra, essa energia consegue gerar o oxigênio com que nós respiramos e nós convivemos. Bom, então, essas são as 4 forças, tá certo? Como elas interferem no nosso dia a dia. E a pergunta que a gente faz é sempre se nós já conhecemos tudo. O sonho de Einstein era imaginar não só que a força eletromagnética é a união da força elétrica e magnética. Na verdade, nós temos a força eletrofrágil, que é a unificação da fraca com a eletromagnética por uma distância muito pequena, ok? Mas a ideia de Einstein é que todas as forças fossem diferentes manifestações de uma única força. Usando o que nós sabemos dos aceleradores, nós conhecemos até essa posição. Então, nós já temos uma primeira unificação da força eletrofrágil. E o que vem daqui para cá? Bom, para nós são teorias. Qual das teorias está certa? Nós não sabemos. Nós temos, por exemplo, teorias de grande unificação das gases, só que ela não é uma teoria. Existem várias. Qual delas está correta? E qual delas, se é que alguma delas está correta? Nós temos as teorias supersimétricas, as teorias dos superstrings. Então, existe um conjunto de teorias que hoje nós estudamos para ver se elas vão poder chegar ao momento que nós poderemos unificar todas as forças. Por que a gente ainda pode acreditar que tenha coisas ainda por conhecer? Porque muitas coisas não sabemos responder. Então, uma das razões, por exemplo, é o seguinte: você tem o universo, né? Todos esses telescópios que estão fora da Terra descobriram que o universo ele está se expandindo. Mas o que tem de novo não é que ele está se expandindo, ele está se expandindo, mas acelerando. Se você imaginar que você tem massas tão grandes, lembra da gravidade. Se eu tenho massas, elas estão se puxando. Se elas estão se puxando, elas deveriam estar freando. Como é que eu posso explicar que o universo não só está expandindo, como está acelerando? Será que nós vamos precisar, né, de ter a chamada energia escura com pressões negativas? Ou será que existe uma outra força em escalas que nós ainda não sabemos, né, medir? Tá certo? Como nós explicamos essa aceleração? Bom, então na verdade a gente vê que o mundo do muito pequeno, do 10 a menos 25, ele vai interferir como é o universo como nós o conhecemos. Bom, a natureza ela sempre está à espera da nossa criatividade, principalmente da nossa curiosidade, para que nós possamos descobrir
cada vez mais as forças que descrevem a natureza. Bom, obrigado pela sua atenção e essas transparências são desse blog aqui, tá ok? É isso que eu tinha para falar para vocês.